Doutor Estranho recentemente convocou um grupo de heróis para buscar pelas versões anteriores da realidade, a fim de salvar essa realidade atual, o próprio oitavo cosmo. Agora, o Doutor Estranho está morto e essa equipe não existe mais, mas uma versão do próprio Loki, que sobreviveu à destruição do cosmo dos Prince, viu uma ameaça ainda maior a essa realidade e está chegando. Uma ameaça além da fronteira do tempo. É uma nova equipe de defensores deve estar se formando e vai levantar para poder deter essa ameaça. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Tanzo, mais e um vídeo. E a primeira missão a ser completada por vocês, primeiramente, é deixar aquela inscrição aqui no canal e jogar aquele like, dar aquela força com aquele like, para você ajudar bastante nesse vídeo de história. Hoje nós vamos falar mais sobre a HQ recém-lançada Defensores 2022, né? Que mostra finalmente a volta dele do Beyonder. Começamos então com a Zona Neutra, com o Doutor Estranho dizendo pro Blue Marvel, ou mais conhecido como Maravilha Azul, né, prestar atenção nele. Ele diz que o feitiço final do Stephen Strange, Doutor Estranho. Blue Marvel diz que um outro dia, um outro conto do próprio Doutor Estranho. Meu nome é Adam Brashear, também conhecido como Maravilha Azul, ou Blue Marvel. Ele é o professor de física, também ele é um reator de antimatéria viva, um dos seres mais poderosos desse planeta, mas principalmente ele é um investigador científico ou especializado na misteriosa e também estranhezas, coisas que acontecem por todo o universo. E está longe de ser um dia mais estranho nessa semana de hoje que ele está trabalhando. E falando com o Sr. Spell, ele diz que o último feitiço que resta em andamento do próprio falecido Feiticeiro Supremo, né, do Doutor Estranho, deixou as pontas soltas. Elas devem ser colocadas nas mãos apropriadas. Essas mãos são do Adam Brashear. Um questionamento se ele é a última vontade mágica e também testamento, e se seriam as próprias pontas soltas do Doutor Estranho que acabariam incluindo a própria máscara da própria eternidade, tecido por feiticeiros rebeldes no tempo de Camelot, para arrancar a democracia do próprio Rei Arthur. Quem usa ganha o poder para se igualar a qualquer um que esteja lutando. Blue Marvel, ele comenta que alguns amigos e eles estavam muito curiosos sobre quem estava fazendo isso. Carlos Zota, em um loop no tempo, lutando contra si mesmo para poder impedir seu próprio dever, uma estratégia temporal bastante normal. Algo bastante curioso, que talvez seja a teoria do Dwayne Taylor. E em caso de emergência, ele pode entrar em contato com Taya, do sexto cosmo, a mãe de Galan, que se tornou Galactus. Galactus tem uma mãe que podemos chamar útil caso ele voltar. E ele sempre volta, pelo menos é o que ele acha, né? E enquanto ele acha um baralho de tarô, que é apenas uma carta de tarô comum, que foi comprado por acaso pelo próprio Dr. Brashear. O 10 de varinhas tem um significado de responsabilidade adicionais, um fardo além do que já foi carregado. E nessa versão, ele é uma figura central. Blue Marvel, ele vê que o Dr. Brashear não é apenas um feitiço, ele é um truque de magia. E o Blue Marvel, ele sabe o que pode estar sendo enganado, né? Mas não sabe o que é exatamente. Você não é o estranho ao funcionamento interno da realidade. Você passou de décadas explorando ideias no limite do possível, ciências marginais a meio do passo da verdadeira magia. Você confrontou presenças cósmicas, viu visões que enlouqueceriam os outros a partir do conhecimento. Você é um dos poucos que sabe o que é salvar toda a realidade. E quando a realidade existe, defensores também requer alguém para poder liderar esses defensores. Pro Marvel, esse alguém é você. Mas não, ele acha que isso não é ele. Não é ele que tem que liderar os defensores. Blue Marvel se recusa a chamada. Ele recusa ser conduzido através do próprio ar cósmico por uma cabeça flutuante, brincando com o alter ego dele. E se for preciso, ele pode formar a sua própria equipe. Blue Marvel, ele é questionado. Os defensores não são uma equipe. E mesmo assim, é uma decisão dele a tomar. Ele permitiu que as autoridades superiores decidissem o que ele deveria fazer com seus próprios poderes antes e não acabou terminando bem, né? Então, se o multiverso tiver problemas, ele vai ter que resolver sozinho. Blue Marvel decide então se afastar, mas ele nota algo. Quando foi que ele pegou o novo cartão de tarô? O Dr. Brashear pede desculpa, mas ele não vai permitir com que o Blue Marvel pare por aí. E eis então que o 10 de espadas, a carta, né? A derrota, o significado de derrota, a carta das perdas que partiu o mundo, que partiu o coração, mais invertido o significado da hora de seguir em frente com essa dor, pronto ou não, ele reconheceu a jaqueta e os cabelos da nuca deles arrepiaram, né? Mas quando ele ouve a voz da dona da jaqueta, eles fizeram uma música perguntando: doutor, se importa se eu entrar? Era exatamente a senhorita, né? A América
América Chaves. O Blue Marvel e ela já trabalharam juntos por um tempo. E uma dessas equipes que ele mencionou, ela era uma das poucas pessoas que continha uma chave para poder entrar nesse lugar onde Blue Marvel estava. Podia ser uma grande coincidência, mas não era, não havia coincidência, né? Mas sim sincronicidade. Blue Marvel pede pro Sr. Prell esperar. Eles não terminaram aquela conversa e pediu para ele guardar aquelas cartas de tarô para ele. E o Kadesh, que é a fortaleza científica, né, do Blue Marvel, submarina do próprio Blue Marvel, é uma casa com muitos quartos. E a sala do portal é uma das mais perigosas. A tecnologia do portal é um hobby do Blue Marvel. Ele é um pioneiro do campo. Então ele mantém portões de teletransporte para a maioria dos lugares mais interessantes da Terra. Alguns lugares fora dela e 1 ou 2 lugares que estão completamente fora da realidade, como a porta para a zona neutra, uma zona tampão no limite da realidade, levando então ao que está além. Por hábito, ele faz uma verificação rápida de que está bem trancado. E o Mac entra pelo portão de Nova York, América Chaves, né? Ela geralmente viaja por conta própria, mas ele ouviu dizer que ela estava tendo problemas com isso ultimamente. E a Chaves pede desculpa por invadir, mas ela precisa de ajuda. A irmã dela está com problemas, né? Para encurtar a história, ela descobriu que toda a infância dela era uma memória falsa. Há uma irmã que a Chaves esqueceu que tinha, e agora ela está perdida em algum lugar do multiverso. A América Chaves precisa encontrar ela. Blue Marvel, ele sabe que ela não pediria ajuda a menos que ela precisasse. Só que o Blue Marvel diz que ela precisa sair dali agora. E o Kadesh, que é o lugar ali do Blue Marvel, né? Ele foi comprometido. A magia desonesta, se ela ficar ali, não vai poder garantir a segurança dela. Nesse momento, a Chaves dela diz que não pode mais chutar buracos na realidade, como ela fazia antigamente, né? Mas poderia fazer algo parecido. Só que ela é interrompida pelo próprio Blue Marvel, dizendo que ela não pode e que ele também não é mais imune a esse tipo de coisas, né? Mas seja o que for, é algo que o Doutor Estranho soltou no mundo antes dele morrer. O Sr. Spell então diz para ele escolher as palavras. As últimas vezes que o Doutor Estranho lançou o último feitiço para convocar os defensores, ele libertou, ele presenteou o Cosmos. O Cosmos não a devolveu, até que parecesse um outro cartão, o 10 de copas invertido, um vínculo de família e comunidade rompido, forças externas quebrando relacionamentos, e a mulher no cartão está usando o capacete do Strange, né, o Stephen Strange, que tinha deixado, onde começa a pulsar. Blue Marvel então disse o que quer que aquilo seja. Essa carta pode destruir a vida de alguém e que aquela coisa não tinha o direito de fazer aquilo. Quando a própria realidade está em perigo, essas cartas são sacadas e o processo multiversal conhecido como os defensores, ele é iniciado. Qualquer que seja o custo que o multiverso ali é afetado, um outro cartão ou carta, tá, como você queira, aparece ali, o 10 de moedas invertido, um sucesso material como uma armadilha, um reino indesejável, um futuro bocejando como a sepultura. É uma carta muito maravilhosa, aparentemente, né? E apesar disso daí tudo, numa brecha da realidade e uma carta. Isso é tudo o que precisamos em uma crise cósmica. E Loki, em uma versão feminina e cósmica, aparece, trajada com o mesmo intuito da HQ finalizado lá do agente de Loki, né? Onde ele se tornou o deus das histórias. E Loki, novamente, o governante de Jotunheim, todos estão lidando com o feitiço que está fora de controle. Então, qualquer conhecimento que o Loki tiver, será de uma boa ajuda, cara. Mas esse Loki, ele diz que não é aquele Loki que eles já tinham conhecimento, né? Que estão acostumados. E ele é de quando o multiverso explodiu. Vocês se lembram disso? Ele fez um pequeno desvio pelo sexto cosmo. E foi onde ele conheceu a Taya, que é a menina que está do lado dele, né? A América Chaves então acha que o Loki está fazendo aqueles velhos truques de mentiras, né? Mas afinal, ela sabia que esse Loki realmente era diferente. A magia para esse Loki era algo desonesto. Mas a América Chaves resolve as coisas dando um soco no próprio Loki. E o Loki consegue ver através dele todos os séculos que tinha passado. O Blue Marvel tenta acalmar todos, mas principalmente a América Chaves em si, né? Que naquele momento estava querendo até mesmo dar uns tapas na cara da Taya. E Loki diz que lembra do soco da Chaves. Loki também pergunta o que aconteceu com ela. E a Chaves responde que descobriu que a vida dela agora, né, é uma mentira. E logo agora que o deus literal da mentira apareceu, né? Viu aparecendo essa confusão toda na vida dela, por toda essa confusão que ela está passando, por causa da sua irmã e essa memória, Loki aparecendo agora só faz a América Chaves não levar as coisas como tivesse tudo bem, né? E Loki diz que ele agora não é mais aquele cara de antigamente. Ele é apenas um humilde contador de histórias. As pessoas podem fazer essas próprias mentiras e essas próprias vidas, se quiserem dar os créditos pro próprio Loki. Isso não vai fazer nenhuma diferença para ele. O Loki tinha acabado de quebrar um feitiço, literalmente, para a convocação de defensores. Mas foi tão fácil assim quebrar um feitiço que o Blue Marvel se questiona sobre isso. E quando os defensores são formados, a missão começa. E mais uma, e
mais uma carta, o rosto do Stephen Strange preso em um fio de magia selvagem. O próprio Cosmo falando através do feitiço. Um feitiço sustentado por um objeto de poder. Um pacote de cartas de tarô mágicas. O Loki, ele pegou as cartas enquanto ele estava caindo. Ele brinca que faz uma limpa em carteiras também. E que é melhor verificar os bolsos antes de sair, né? Mas o que o Loki estava fazendo era desamarrando o feitiço. Porque se algo está ameaçando a realidade, pro Marvel mesmo ele pode começar uma investigação com isso. Mas algo inesperado, o Loki ele está apenas fazendo com que o multiverso quer. Pro Marvel, ele achou que o Loki tinha configurado um GPS, né, para levar ele lá para a mansão subaquática do Maravilha Azul, né, que é o Blue Marvel. Mas o Cosmo colocou o Loki aqui nesse lugar dessa vez. E não há nada como dizer com que o Loki terá que voltar ao cronograma, né, voltar ao passado para se tornar um Loki do presente. Se essa é a última aventura do próprio Loki, então ele diz que essa será a última aventura dele, né, que ele vai ser um aventureiro. Então Blue Marvel e as Chaves tentam impedir o Loki, né, de mexer com a realidade, com as cartas ali, um feitiço como esse, né, feitiço cósmico. Ninguém sabe o que poderia convocar. Se comprar uma carta, poderia tentar usar as forças além da realidade. E é exatamente o que o Loki ele quer. Eles não podem ver uma ameaça ao multiverso. Enquanto estão presos nele, eles precisam ir para fora, para os planos superiores, para o mistério. Mas para isso acontecer, eles precisam de mais uma pessoa. 5 é o número da magia. São 5 linhas de um pentagrama. São 5 elementos mágicos. 5 defensores. E aí que vem um quinto ser. O 10 de coroas, o naipe de tarô, que não existe nenhum baralho que eu tinha ouvido, né, falar. Mas será que isso é algum tipo de combinação de espírito? E porque a carta estava aí invertida, né? Por que ela estava invertida? E é essa luz que parecia que seus teleportais não eram a prova de magia. E a pessoa que passou pelo portão era da figura do cartão, a tigresa. Ela diz que estava andando no parque e que de repente houve um flash de luz. E agora ela está nesse lugar, né? E agora ela não faz parte de uma equipe simples, uma equipe qualquer, mas sim dos defensores. Mas a missão, ela está apenas começando. Prepare-se porque qualquer coisa pode acontecer. A gravidade, ela brinca com uma montanha-russa e eles estão pegando um passeio. Ninguém pode se segurar, apenas deixar com que o universo seja sequer, né, possa levar eles, né? E no meio dessa confusão toda, o Loki ele é ameaçado pela própria América Chaves. E caso eles saiam vivo dessa, né, ela vai fazer com que ele perca os seus dentes, né? Mas isso daí tudo, o que estava acontecendo, era por causa da violação da zona neutral, ou zona neutra, né? A sala do portal que já estava trancada, mas é tarde demais para eles. Nada onde viver nos confins do espaço-tempo sem uma proteção ambiental séria. Mas acho que a magia protetora se qualifica. Alegria das alegrias. O Loki tomou uma decisão sensata. Ele está se apresentando como homem agora e rindo como um maluco. O Loki que eu conheço tem seus dias selvagens aparentemente atrás dele, pelo menos por enquanto. Mas esse Loki, o Out of Time, ele é esfarrapado, descalço e totalmente imprevisível. Ele é um herói, um vilão, nenhum, tudo de uma vez, talvez. A América Chaves, ela está de olho nele. Pelo menos ela é a única coisa de nós com que o Blue Marvel já trabalhou, né, extensivamente. A única com quem ele pode confiar totalmente. A Talia, ela é um ser desconhecido, né? A Tigra, ela é uma vingadora experiente, em boa imposição. Mas a menos que o Luke Cage esteja envolvido, Blue Marvel vai manter distância dessa equipe. Ele lembra do seu papel na morte da sua esposa, né, em uma situação como essa. A eternidade paira sobre nós. A realidade está se dirigindo a nós diretamente. Este não é o trabalho para os Vingadores, mas sim um trabalho para os defensores. Finaliza o Blue Marvel dizendo, a eternidade começando a falar. Enquanto ela continua, né, a eternidade continua a falar, dizer com que o espaço liminar que ela abre o caminho para o que está fora e acima do seu próprio ser. E mais uma vez, fora de mim, não posso ajudá-lo. E no ponto mais distante, você verá o rosto do meu inimigo. E num vazio tremendo, busque o conhecimento superior. Não deixe nenhum poder barrar o seu caminho. Não volte atrás. Então ele se foi. E nós estamos no escuro, o espaço exterior, fora do tempo. Esse momento aconteceu? Está acontecendo agora? Ou acontecerá então? Em um lugar sem distância ou duração, estamos ganhando velocidade, movendo-se mais rápido e mais rápido. O vazio do nada gira em um eixo invisível. Estamos cruzando então um liminar chegando para um pouso. Há uma voz no escuro. Se fosse um homem mais jovem, pensaria que era a voz de Deus. Mas se estivesse por aí, um minuto eu sei melhor. Eu sei que é um problema. E a voz diz, eu sou do além, diz do Beyond. Olha, cara, e a
narração final do Blue Marvel dizendo, ele diz que tinha razão, um problema profundo, e na próxima edição veremos o que aconteceu com o segundo Cosmo. Bom, jovens, nessa primeira edição tivemos então algumas coisas interessantes. Primeiro, o que dá pra entender, tá, é que o Além, que é o Beyonder, né, de fato apareceu, foi realmente o Beyonder de verdade, o Beyonder verdadeiro. O Além, vulgo o Beyonder real, né, ele existe na borda do mistério, fora dos alcances da eternidade, sendo assim um verdadeiro Beyonder, por tudo que dá a entender, e que ele está no mesmo nível da Casa das Ideias. Além disso, ele também está bem acima de outros seres da raça Beyonder. A verdadeira forma do Beyonder está acima dos próprios destruidores dos cosmos antigos, os mesmos destruidores dos cosmos antigos que já se mostravam que poderiam estar bem acima, além do Beyonder pré-retcon. Esse verdadeiro Beyonder, esse eu verdadeiro, né, ou seu eu ser verdadeiro Beyonder, o Além do Ômega, é a versão mais poderosa do Beyonder. Ele já apareceu na Marvel, assim, de longe, tá? Eu até apostaria dizer que ele poderia ser o segundo ser de novo, voltou a ser o segundo ser de novo, a ser mais poderoso da Marvel, sendo um ser mais poderoso que o próprio Thanos Regulador Astral, Imperador Doom, God, né, Victor Von Doom, God, Homem Molecular com os poderes dos Beyonders, os próprios Beyonders também, né. Esse novo Beyonder, chamado de Beyonder Ômega, é uma ameaça para todo o universo, ele existe além de tudo, então já podemos dizer que o Beyonder Ômega é a maior ameaça de todo o universo Marvel. E quando vemos o Loki vendo as cartas, para eles verem o Beyonder, os defensores tiveram que ir para o mistério, que é o lugar acima, e a sala da quente branca. É basicamente o domínio do poder, do espírito da própria presença do The One Above All. O Beyonder Ômega está acima da própria zona neutral e do próprio universo. No esquecimento, onde está além do próprio Oblivion, o Beyonder vem do próprio além. E vale ressaltar que o Loki deu das histórias, nessa versão aí, né, que é a mesma versão em si, a sua magia ou as suas capacidades, tá, também funcionam além da multi-eternidade na zona neutra. Enfim, eu curti demais essa importância, né, essa imponência do aumento também do próprio poder do Beyonder. Agora, com certeza, podemos dizer que ele sim, de novo, ele é o segundo ser mais poderoso da Marvel, ficando então só abaixo do The One Above All. Então já se inscreve aqui no canal, que é de graça, porque você não vai querer perder as próximas edições dos Defensores e ver mais sobre o verdadeiro poder do Beyonder. Aproveite, comenta aí se você gostou ou não do Beyonder Ômega. Vai ser muito importante ter aquele seu comentário aí no vídeo. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.